Olá, eu sou Cristiane Campos, da Rádio JB-FM e do portal Mercado Imobiliário. E hoje estou aqui com o advogado Leandro Sender, especializado em direito imobiliário. E vocês sabiam que se vocês comprarem um imóvel e desistirem em 7 dias, o negócio pode ser desfeito? Isso está valendo desde dezembro com a nova lei do distrato. Não é isso, Leandro? Oi, Cris, bom dia. Bom dia, conta pra gente como é isso. Bom dia a todos. Então, é exatamente isso. Em dezembro do ano passado entrou em vigor a nova lei do distrato, que tem sido muito comentada no mundo jurídico. Tem suas críticas, tem suas questões que foram favoráveis, mas uma das inovações trazidas foi exatamente essa. O consumidor, quando compra um imóvel no estande de vendas da construtora, ele tem 7 dias para poder desistir do imóvel e receber integralmente todos os valores pagos. Essa é uma inovação que foi trazida porque sempre teve aquela discussão se podia ou não o comprador desistir da compra. E agora ficou regulamentado. Ele pode desistir em 7 dias após a compra. Igual acontece com o direito do consumidor. Exatamente. A ideia foi trazida realmente do Código de Defesa do Consumidor, que permitia ao consumidor desistir da venda 7 dias após a compra do produto. Entendi. E na sua visão, assim, né, sua experiência, isso acontece assim, porque a pessoa está comprando um imóvel, né, parece que, sei, deve ter gente que compra também no impulso, mas qual seria, assim, existe um exemplo? Por que desistir, assim? Eu acho que, assim, que muitas vezes o que acontece é a pessoa vai até o stand, vai comprar um imóvel e no decorrer das tratativas, o corretor consegue, às vezes, até convencer o comprador a mudar. Ao invés de um apartamento comum, compra uma cobertura. Passa 1, 2 dias, o comprador vai analisar a situação e vê que gastou mais do que poderia. Não vai ter condições de comprar o imóvel, essa cobertura no caso. Aí a lei trouxe essa possibilidade de realmente desistir da venda. Entendi. E agora, vamos falar no que já acontecia antes. Antes da nova lei, quando era muito comum, né, as construtoras atrasarem a obra e passarem daqueles 180 dias, né, que elas tinham direito. Como fica isso com a nova lei? Assim? Ou a quem está comprando, enfim, o mutuário, o comprador, que até então ainda não foi para o banco, que nesse período de obra ainda está pagando a construtora, não é isso? Como é que fica agora com a nova lei? Então, a lei, a primeira coisa que a lei fez foi realmente regulamentar a possibilidade dessa cláusula de tolerância, que é chamada. Isso significa que a construtora pode entregar o imóvel em até 180 dias após o prazo inicial previsto no contrato. Desde que tenha essa cláusula. Tá. Tendo essa cláusula contratual, é permitido a entrega do imóvel em até 180 dias. Caso a construtora atrase, passe desse prazo, tem 2 possibilidades. O adquirente ele pode desistir da venda ou pode permanecer com o contrato. Caso ele desista, ele recebe integralmente tudo o que ele recebeu acrescido de multa. Tá. Caso ele não desista, ele tem uma multa mensal sobre os valores pagos, que vai incidir até a entrega do imóvel. Entendi. Se ele continuar a optar por ficar com o imóvel, vai ter essa multa. E se ele desistir, ele vai receber tudo que ele pagou durante esse período. É uma forma da lei estabelecer. A lei estabeleceu o seguinte: se o consumidor pode decidir, vale a pena para ele ficar com o imóvel ou não ficar com o imóvel ciente do atraso. Entendi. Então ele pode tomar essa decisão já embasada na lei. Tá. E o que a gente viveu, né, e ainda vive, por conta da nossa crise econômica e tal, muitas pessoas compraram na planta e quando chega a hora, é o chamado repasse, mas nada mais é do que chegar, ele pagou, né, durante a obra, as parcelas, e chegou na entrega das chaves ou aquele saldo devedor, ele quita com recursos próprios à vista ou recorre a um agente financeiro. E foi nessa época que, na época do repasse, muitos, por conta da crise, perderam o emprego. E aí, como é que está funcionando agora com a nova lei? Então, é só um esclarecimento. O financiamento ele pode ser feito tanto com o banco quanto com a própria construtora. Sim, desculpa. Algumas construtoras, algumas incorporadoras, elas dão essa possibilidade ao cliente, mesmo não tendo juros tão vantajosos quanto as instituições financeiras. Sim. Então, o que a lei estabeleceu foi o seguinte: caso o comprador não tenha condições de pagar e acabe sendo resolvido o contrato, sendo desfeito o contrato, são 2 situações. Primeira coisa é analisar se tem patrimônio de incorporação, de afetação, perdão. Tá. Se foi instituído o patrimônio de afetação. Se tivesse instituído esse patrimônio de afetação, a retenção que a incorporadora pode fazer é de 50%. Ou seja, ela devolve só 50% para o comprador.
caso não tenha a devolução de 75%. E atualmente, quer dizer, antes da lei, se chegava a quanto? 80%? Antes da lei variava entre 75% e 90%, de acordo com as decisões do STJ. Entendi. E agora, então, só existem essas, desde dezembro de 2018, são essas opções. A maior discussão hoje em dia é se essa lei se aplica aos contratos novos, às ações já em vigor, aos contratos antigos. Então essa está sendo uma discussão muito grande. Tem se entendido, as decisões recentes, como a lei é de dezembro, não tem muitas decisões ainda, mas estão se entendendo que só se aplica aos contratos posteriores à lei. Isso vai muito também porque a lei ela criou uma série de requisitos obrigatórios para poder se aplicar essas cláusulas. Então tem que ter essa cláusula negritada, com uma assinatura do consumidor ao lado, no quadro resumo, então você não tem como incluir essas cláusulas nos contratos antigos. Então, por uma questão de lógica, acaba não se podendo aplicar essa lei nos contratos novos, contratos antigos. Entendi. E na sua opinião, a lei está sendo justa? Está ajudando a regular o mercado? A lei está sendo justa ao adimplente, ao contratante adimplente, porque ela é bem clara. Se a construtora atrasa, ela sofre as sanções. Se o consumidor, se o comprador não pode pagar, ele também sofre as sanções. Então, ao meu ver, a lei está sendo justa, sim, sempre prestigiando o adimplente. Ok. Se vocês gostaram do nosso bate-papo de hoje sobre a nova lei do distrato, que está em vigor desde dezembro de 2018, continue nos acompanhando por aqui ou diariamente na JB FM. Muito obrigada, Leandro, pela dica de hoje. Obrigado, Cris. Eu que agradeço.